Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Vê Comigo Podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre assuntos que eu tenho certeza que você quer saber. Vamos falar sobre teologia, religião, vamos falar sobre ministério, chamado, vamos falar também sobre igreja moderna, igreja inclusiva, política na igreja e muitas polêmicas que vêm acontecendo no meio gospel e também na grande mídia. Então fique conosco até o final desse episódio, porque eu tenho certeza que isso vai mexer com você. Vem ver comigo podcast. Vem comigo podcast. Hoje nós estamos aqui no Vê Comigo Podcast. Eu estou aqui com meu amigo pastor Paulo Alexandre, é o nosso convidado de hoje. Então você vai ficar por dentro aí de tudo que... Eu vou dizer Paulinho, porque a gente já tem meio uma amizade antiga. Então eu vou falar Paulo Alexandre, eu acho que vai fechar muito aí nossa conversa. Então eu vou falar pastor Paulinho, está aqui com a gente hoje. Como é que tá, pastor Paulinho? Tudo bem? Graças a Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, obrigado pela presença. Tenho certeza que o papo vai ser bom e frutificador. Agora vamos lá. Eu, particularmente, já conheço o pastor Paulinho, mas às vezes você que está aí do outro lado ainda não conhece muito bem o pastor Paulinho, mas você vai passar a conhecer agora e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos lá, pastor Paulinho. Quem é o pastor Paulinho, por enquanto, fora dos púlpitos? Eu sei que tem uma bebezinha recente, eu sei que a família cresceu, eu sei que aconteceu algumas coisas novas aí na sua vida. Você até conversou um pouco com a gente aí nos bastidores. Conta um pouco pra gente aí. Deus é maravilhoso. Eu sou casado já há 6 anos com a Débora. Um beijo, meu amor. Você é minha razão, minha alegria, presente de Deus para minha vida. Tenho uma neném, a nossa pequena Alice, que nasceu, está com 2 meses. E vamos contar um pouquinho mais na frente, mas a história da Alice é um milagre que Deus nos deu. Além de pastor, eu também sou agente de viagens. A gente trabalha aí no nosso turismo, fortalecendo o turismo no Brasil, que é uma peça importante do nosso PIB. Eu costumo dizer que eu sou um homem simples, de alegria no rosto, de família, e eu procuro sempre fazer aquilo que o Senhor coloca aos nossos corações para fazer, porque se nós estamos aqui hoje é pela misericórdia e pela graça de Deus. E esse sou eu, um homem simples, eu costumo dizer assim, que procura fazer o melhor conforme a vontade do Pai. Bacana demais. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui, ô pastor. Como foi brevemente a sua infância? Você, desde a infância, já tinha já entendia mais ou menos que o seu chamado ia ser um chamado pastoral? Você veio de família cristã? Ou você descobriu esse chamado pastoral com o tempo? Como que foi aí? Conta um pouco pra gente. Eu venho de uma família cristã, mas o chamado pastoral ele veio depois. Quando eu era mais novo, eu tinha uns 9 anos de idade, a minha mãe me perguntou se eu queria tocar algum instrumento, porque ela queria que eu entrasse na aula de teclado. E eu sempre fui muito agitado e eu achava teclado um instrumento muito pacato. Aí eu olhei pra ela e falei, eu quero tocar guitarra. Eu vejo alguns guitarristas tocando, eu vejo alguns sons e eu quero tocar guitarra. Eu comecei então a entrar na aula de violão. E foi crescendo ali uma paixão pela música. A minha adolescência foi tocando lá em Betim, no bairro São João, na igreja do Evangelho Quadrangular, juntamente com um amigo, um grande pastor que eu tive na adolescência, que é o pastor Francisco. A gente estava ali num grupo de louvor com grandes pessoas que fazem parte da minha história, me ensinando, cutucando, puxando a orelha, a gente foi aprendendo. Então, o meu primeiro contato com o altar não foi pregando, foi tocando e cantando. Inclusive, algumas pessoas até hoje brincam, né? Não, Paulinho, você tocando é uma bênção, você cantando, misericórdia. E foi assim, começou a paixão pela música, me levou até Deus. É por isso que eu tenho isso muito importante na minha vida e meio anotado, que a música, ela abre portas. Ela abre portas no espiritual, ela abre portas na alma. E muitas das vezes uma palavra pregada, uma mensagem pregada, ela não te conecta tanto com Deus conforme uma música.
na nossa caminhada cristã, a gente escuta milhões de mensagens em todos os cultos, quarta, quinta, domingo, sábado, nas células, e por muitas vezes a gente até esquece algumas mensagens que foram pregadas. Você pode falar uma ou outra que está gravada na sua mente, mas a música não. Se a gente for citar as músicas aqui, você vai lembrar de uma história. Ah, aquele dia eu estava triste quando eu escutei aquele louvor, o Espírito Santo me abraçou. Eu estava preocupado quando eu escutei aquela música, o Espírito Santo acalmou a minha alma. Por isso que é muito importante eu entender que a música conecta a alma. Daí vem a pergunta, qual música eu estou escutando? Porque a música que eu escuto, ela vai conectar a minha alma com algo. Se é uma música de louvor a Deus, ela me conecta com Deus. Se é uma música que é triste, é depressiva, ela vai me conectar com a depressão. Se é uma música raivosa, vai me conectar com a raiva. Por isso que a música é muito importante, e foi através da música que eu comecei a me apaixonar por Deus. Tocando violão, tocando guitarra, tocando no grupo de louvor. E como todo adolescente, quando você começa a tocar um instrumento, o que você faz? Você monta uma banda. E tocando em algumas bandas que eu participei quando adolescente, que eu saí um pouco da guitarra de trás e vim pra frente. Não, você é agitado, você tem personalidade, você expressa bem, você fala bem. Por mais que você não cante tão bem, o back vai cantar e você faz a ministração. E ali eu saio um pouco de trás, vou pra frente e começo a ministrar. E quando você vai ministrar o louvor, você tem que ler a Bíblia. E eu vou falar um erro meu como ministro de louvor no início, é que eu não tinha o costume de ler a Bíblia. Eu escutava muito o que as pessoas falavam, pregavam, cantavam, ministravam, mas não lia. E quando eu passei para frente, eu tive que ler a Bíblia. Por mais que eu já lia muitos livros seculares, e até hoje eu leio, gosto muito de ler, eu não lia a Bíblia. E de repente eu comecei a ler a Bíblia. Então, dia tal nós vamos ministrar, essas são as músicas, eu preciso encaixar textos bíblicos e ministrações nessas músicas. E aí onde então comecei a fazer os devocionais, comecei a leitura bíblica, e foi onde eu me apaixonei pela Bíblia. É que eu falo, Deus tem um tempo certo para tudo. Talvez lá atrás, se eu tivesse ido direto para a Bíblia, não teria criado uma conexão tão forte igual tenho hoje. Comecei a ler, comecei a estudar, comecei a me apaixonar, e à medida que eu ia ministrando os louvores, o Espírito Santo ia capacitando e usando. Aí um dia, certo dia no culto de jovens, a pessoa me perguntou, por que você não prega? Aí eu pregar, uma coisa eu dar uma palavra de 30 segundos e iniciar uma música, outra coisa eu pegar uma ministração de 30, 40, 50 minutos. E aí ela assistiu, não, vai, prega. Eu falei, beleza, vou pregar. Então comecei a pregar. Tanto é que a primeira mensagem que eu preguei, eu lembro dela até hoje, foi sobre José, o sonho de José. E eu até prefraseei o pastor Marco Feliciano, que ele falava sonhe, ouse sonhar. E eu comecei a pregar, tendo algumas pessoas como exemplo, lógico, faltou só o suspensório. Mas foi muito bom, algumas pessoas comentam daquela mensagem até hoje. E daí eu comecei a fazer uma mudança. Eu já comecei a ver que o Espírito Santo estava me empurrando para outra direção, só que não foi da noite pro dia, não foi algo de repente. Tivemos alguns problemas no Ministério de Louvor com uma antiga liderança que era líder meu, começou a ter algumas rusgas, aí eu pensei, poxa, não tá legal, não tá bem, então parei de tocar, parei de cantar em altares, em grupos, em fazer agenda, e comecei a focar somente na palavra. Foi onde eu estava precisando, já estou quase na minha vida adulta já, né, passei na adolescência, foi onde eu estava precisando fazer uma faculdade. Eu não queria fazer uma faculdade no local que eu estava, no ramo que eu estava trabalhando, porque eu entendia que eu já estava bem consolidado, o currículo já estava bom, aí uma coisa que me amava, que eu era apaixonado, era teologia. E eu pensei, vou fazer teologia. Comecei então a estudar teologia, me aprofundei, amei ainda mais a Bíblia. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, pastor, teólogo, estou concluindo uma pós-graduação e vamos seguindo na caminhada de Cristo. Muito bom, pastor. Aproveitando, então, que você já fez o comentário aí, já está formando, já formou em teologia? Formei em teologia. Formou em teologia. O que acontece? Essa polêmica a gente ia deixar um pouquinho mais para frente, mas como o senhor já deu uma deixa aí, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Tem algumas igrejas hoje,
no meio das igrejas evangélicas, e parece até mesmo que pela organização religiosa, eu não sei qual que é o nome que eles definem, o maior órgão religioso no Estado, essas igrejas eles também definem, se eu não me engano, como igrejas evangélicas, que são as igrejas inclusivas. As igrejas onde pastores homossexuais, pastores gays, eles lideram essas igrejas. Eu, particularmente, não sei realmente se a liderança religiosa do Brasil ou de Minas Gerais tem essas igrejas realmente como igrejas evangélicas, mas elas são, às vezes, citadas nas redes sociais, na grande mídia, como realmente igrejas evangélicas. Então, aproveitando aqui até mesmo, né, a pessoa que formou em teologia provavelmente estudou em várias facetas da igreja evangélica no Brasil, o que você acha da igreja inclusiva? Já vou estar deixando aqui uma outra pergunta para você já responder de uma vez. Você acha que mesmo essas igrejas que não são consideradas evangélicas porque, segundo alguma interpretação ou linha teológica, Deus criou homem e mulher, então não pode ter pastores casados com o mesmo sexo, vamos dizer assim, mas você acha que essas igrejas, como elas não estão, entre aspas, fazendo tão mal à sociedade, você acha que de alguma forma elas possam contribuir para a igreja evangélica de forma geral, ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é totalmente descartado, mesmo que essas igrejas, entre aspas, falem de Deus, da Bíblia? O que você acha disso, pastor? Vamos lá. Começando com as igrejas inclusivas. A minha opinião é bem simples. São oportunistas. São pessoas que viram dentro da comunidade LGBTQIA+, BCDACW, uma carência dessas pessoas, porque o ser humano que ele não tem Deus, ele é carente por Deus. Viu dentro da carência dessas pessoas uma oportunidade de conciliar a carência delas por Deus sem tirar elas do convívio pecaminoso, sem tirar o pecado delas, sem tirar elas desse âmbito que é o pecado do homossexualismo. O homossexualismo é um pecado. Assim como mentira, assim como o adultério, assim como qualquer outro pecado, é pecado. E isso desde antigamente. Você pode ver que a cultura dentro da igreja ela pode até mudar, mas o pecado ele vai continuar sendo. Vou dar um exemplo. Estamos aí em época de Copa do Mundo, há 50, 60 anos atrás. Algumas igrejas consideravam o futebol, consideravam a TV algo pecaminoso. E não era. E nunca foi. Era apenas um dogma, uma doutrina, uma cultura daquela igreja. Para você ver que hoje as coisas já mudaram. Só que a mentira era pecado lá em Adão, era pecado na época de Cristo, era pecado na época de Paulo e é pecado até hoje. Adultério em Moisés era pecado, em Cristo era pecado, em Paulo era pecado, na primeira igreja era pecado e hoje é pecado. Ou seja, o que é pecado continua sendo. E o homossexualismo, ele era pecado, ele é pecado e vai continuar sendo pecado. E o pecado é aquilo que me afasta de Deus. A igreja inclusiva, a igreja contemporânea, pelo que eu vejo, são pessoas que viram uma oportunidade e se agarraram a ela. Porque essa mesma oportunidade é que vai trazer pessoas para o convívio, essas pessoas para o convívio vão gerar dízimo, vão gerar as ofertas, vão gerar dinheiro, porque onde tem pessoas, existe dinheiro, existe compra, existe venda, existe doações. No âmbito que existe pessoas, existe isso. Seja na igreja evangélica, na igreja católica, num centro de umbanda, numa praça comercial, numa praça de alimentação, onde tem pessoas, tem dinheiro e esse dinheiro circula. E nessas igrejas não é diferente. Pessoas vão, pessoas se ambientam e pessoas começam a girar dinheiro. Por isso que os líderes dessas igrejas, na minha opinião, são pessoas oportunistas que viram uma oportunidade e se agarraram a ela. Ao meu ver, é uma igreja que está levando pessoas a se manterem no pecado. Porque o evangelho, ele é confronto. O evangelho, ele me leva até Jesus, por isso que as boas novas é o evangelho, é as boas novas de Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais longe eu tenho que estar do pecado. Mateus capítulo 5, versículo 8, no Sermão do Monte, Jesus deixou bem claro que os puros
de coração verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. E como é que eu purifico o meu coração? Quando eu começo a limpar dele o mal, o pecado. Quando eu reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Quando eu entendo que o pecado me afasta de Deus, e isso envolve todos eles. Pornografia, adultério, mentira e N outros, que tudo isso me afasta de Deus. E se eu quero estar conectado com Deus, se eu quero ter um coração puro em Deus, eu preciso me afastar disso. Essas igrejas não fazem. Essas igrejas é um vinde como estás e permaneça como estás. Jesus, ele te ama, e pelo fato dele te amar, ele não quer que você mude. E isso é uma mentira. Aí vem o texto de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, se não estiver enganado. Nos últimos dias, os homens levantarão para si líderes que irão dizer aquilo que eles querem ouvir. Vamos falar a verdade? Se o camarada ele é alcoólatra e ele não reconhece isso, toda vez que alguém o chama de alcoólatra, ele briga. Ele bate, ele ofende. Um viciado em drogas, todo mundo sabe que ele é viciado, mas ele não reconhece isso. Quando alguém oferece para ele uma clínica de reabilitação, a tendência dele é brigar, é ir contra. E essas pessoas fazem a mesma coisa. O homossexualismo é pecado. Não é. Você é homofóbico, você não está falando a verdade, você não é de Deus, porque quem é de Deus ama. Nós amamos as pessoas. E as pessoas elas têm que ser amada e abraçada. E Jesus nos deu esse exemplo. A mulher adúltera. A mulher adúltera estava pronta de ser apedrejada. Jesus não apedrejou. Jesus pegou na mão dela e levantou. Cadê seus acusadores? Eu não vou te acusar. Portanto, vá e não peques mais. Ou seja, abandona o seu adultério, abandona o seu pecado, vai e recomeça a sua vida. Jesus, ele te ama, mas ele quer te tirar de uma vida do pecado, porque o pecado te afasta dele. Então, assim, a igreja contemporânea, no meu ver, não é uma igreja que leva a boa nova de Cristo. Não é uma igreja que prega o evangelho. É uma igreja que foi levantada por oportunistas. As pessoas que viram oportunidade dentro de pessoas que estão carentes por Deus. E nessa carência por Deus, seguem esses maus líderes. O que acontece? Você falou sobre oportunismo. E acontece muito desses líderes da igreja inclusiva justamente dizer que a brecha a qual os fizeram abrir essas igrejas é pelo fato dos homossexuais não serem tratados da forma que devia dentro da igreja, ou serem praticamente expulsos da igreja por causa, às vezes, do seu comportamento, ou por causa da sua filosofia de vida. Então, eles costumam dizer, os líderes das igrejas contemporâneas, os pastores, que eles estão justamente recebendo na igreja deles aqueles que a igreja tradicional expulsou. Jogou fora, ou algo parecido. É claro que isso não é uma verdade absoluta, mas eu queria saber de você o que você acha desse argumento que eles costumam usar. É bem simples. Porque Jesus é simples, né? Até uma dica de leitura, eu falei que eu gosto de ler, C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. Se você não leu, por favor, leia, vai ser bênção para a sua vida. Você está numa igreja. Dentro dessa igreja, uma pessoa do seu lado tira um cigarro do bolso e acende. Ela vai ser bem vista por aqueles que estão ao redor? Não. Você vai para uma célula, para uma reunião numa casa. Você chega nessa reunião de casa, tá todo mundo crente, todo mundo falando de Jesus, aí chega uma pessoa com uma caixa de cerveja para beber junto nessa reunião. Ela vai ser bem vista? Não. Ela vai ser bem recebida? Não. Por quê? O ambiente não condiz com aquilo. O que algumas pessoas vão fazer? Senhor, por favor, aqui você não pode fumar. Aqui é uma igreja. Se você quiser fumar, você se afasta das pessoas que estão aqui, porque a fumaça incomoda, fuma, depois volta e a gente vai pregar a palavra para você até que você se converta e largue esse vício. Assim é um homem transvestido de mulher. Ele pode entrar numa igreja, ele pode sentar e assistir um culto. Mas à medida que ele vai ouvindo a palavra, as pessoas que estão ali para cuidar da alma dele, vai dizer, assim, esse ambiente aqui não é para você vir transvestido de mulher. Você é bem-vindo aqui, você é bem recebido aqui, mas algumas coisas vão ter que mudar. E pelo fato de não aceitar a mudança, de não querer a mudança, que essas pessoas vêm falar, a igreja me jogou fora. Não. A igreja ela só tem uma série de conduta em que tem que ser mudado. Uma prostituta vai entrar na igreja de topless. Imagina, você está num culto de domingo. Aí chega uma mulher com seio de fora.
Ah, porque eu sou prostituta e vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Qual que é o certo a se fazer? Ô filho, tá aqui uma blusa, tá aqui meu terno, toma, veste, senta, escuta, o que você precisar. Nós vamos falar com você, nós vamos pegar a palavra de Jesus. Agora, ficar aqui da maneira que você deseja, então, até porque tudo dentro da obra de Deus, tudo dentro da casa de Deus, é com ordem e decência. Na minha casa, no meu relacionamento conjugal, eu e a minha esposa, eu não falo com ela de qualquer forma e ela também não me trata de qualquer forma. As pessoas que nos visitam, que convidamos para fazer uma confraternização, um churrasco, eles têm que respeitar as regras da minha casa. Na minha casa, devido ao meu contexto familiar, do meu pai que é alcoólatra, eu não aceito bebida alcoólica na minha casa. A pessoa pode beber, nada contra ela beber. Se ela quer seguir essa vida, tudo bem. Só que se eu estou fazendo um churrasco, se eu estou fazendo um almoço, se eu estou fazendo uma confraternização, e essa pessoa traz isso, ela está me desrespeitando. Porque existem regras. Eu tenho uma visão que isso é completamente errado. Quando ela faz isso, ela me desrespeita. E assim é, igual eu falei, chega um homossexual, transvestido de mulher, e ele quer entrar na igreja e agir na igreja conforme ele age num bar, conforme ele age na rua, conforme ele age numa parada LGBT e trazendo um escândalo para aquele lugar, usando como pretexto de quem falar contra ser um homofóbico. Eu vi recentemente, não, já tem um bom tempo, quando o pastor Marco Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos, teve um culto que ele foi pregar e no meio da mensagem, 2 lésbicas se levantaram e começaram no meio da igreja a beijar de maneira promíscua. Não é porque é um casal de lésbica, não é porque são homossexuais, é porque aquilo é contra a vontade de Deus e é contra a cultura daquele ambiente. Não é porque é um homossexual. Se é um casal hétero fazendo isso, a igreja também iria agir, falando, aqui você não pode fazer isso. Quer fazer isso, faça em outro lugar, porque isso desrespeita o ambiente que você está. Então, assim, as pessoas são jogadas fora? Não. O que acontece? Eles usam uma desculpa para poder agir conforme a sua própria concupiscência, conforme a sua própria carne, conforme a sua própria vontade, ignorando completamente a vontade de Deus. Assim como qualquer pessoa que quer se desviar da igreja. A pessoa, o jovem tá doido para ir num baile funk, tá doido para poder beber, fumar, zoar, fazer uma série de coisas, e ele vê que na igreja ele não pode fazer isso. Querendo fazer isso, ele vai usar qualquer pretexto para sair daquela igreja. O pastor, na hora de pregar, ele errou o versículo. O pastor, na hora de pregar, ele falou aquilo que eu não concordo. O irmão, ele não pegou na minha mão. Eu queria namorar aquela menina, ela não quis, ela me deu um fora. Então, por causa disso, eu vou sair da igreja. Usou como pretexto. Mas a vontade no coração da pessoa de fazer o que é errado já estava há muito tempo. Ela só viu uma pequena brecha, uma pequena oportunidade, usou aquilo como desculpa e abandonou Jesus, e abandonou o barco, colocando desculpa em situações que, na verdade, não teriam forças o suficiente para tirá-lo dali. Mas como ele já estava querendo, a vontade já estava grande, ele usou como pretexto, usou como desculpa. Assim eu vejo as igrejas contemporâneas, né, as igrejas inclusivas. Eles são jogados fora pela igreja. A gente sabe que não. Mas usa aquilo como desculpa para trazer dentro de uma mídia um vestido bonito. As pessoas que foram jogadas fora lá, aqui você aceita. Mas o que está por trás pode vir ficar aqui, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos suprir essa carência da sua alma, mas depois você pode voltar à vida de pecado que você tem. Eu vou meio que advogar um pouquinho aqui a favor da igreja. Há 10 anos atrás, eu acho que eles até poderiam tentar usar esse argumento, mas hoje eu acho que já não vale muito, porque a igreja, de forma geral, ela ficou bem light, se a gente for dizer assim. Hoje a gente pode ver aí até é claro que não estampado na cara, mas hoje você olha para púlpito, hoje você olha para ministério de dança, hoje você olha para a igreja, você vê que tem muitas pessoas que não necessariamente praticam a homossexualidade, mas pessoas que podem ser homossexuais buscando justamente essa libertação da homossexualidade. Então, eu acho que hoje em dia
as igrejas estão bem mais light, ou melhor dizendo, para não falar que está bem light ou jogado, as igrejas estão sabendo mais lidar com pessoas, não vou dizer praticantes do homossexualismo, mas homossexuais. Agora, se a pessoa está ali querendo largar o homossexualismo ou está ali camuflando o homossexualismo, aí já vai de cada um, eu não vou poder meio que questionar isso. Passei por algo parecido. Uma pessoa me procurou, confessou os pecados, falou bem do que praticava e que escutou a palavra entrou no coração e que ela estava completamente arrependida e queria mudar. Então, nesse dia a gente orou junto, a pessoa aceitou Jesus e a gente vem trabalhando com essa pessoa o Cristo dentro dela. Vem trabalhando dentro dela para largar o pecado e viver uma vida com Jesus. E tem dado resultado. Lógico que não é da noite para o dia. Tudo tem um processo. Uma faculdade não tem um processo. Você não fica ali 4 anos até se formar. A vida também não é um processo. Tudo tem início, meio, final. Para você chegar no objetivo, você faz aquele processo para concluir. Com uma vida com Cristo também é a mesma coisa. Tem pessoas que vão largar o vício no mesmo momento, vai aceitar Jesus e daquele dia em diante não vai fazer mais. Mas tem pessoas que vão precisar ser trabalhadas e passar pelo processo. Esse rapaz, ele era praticante do homossexualismo e com o passar do tempo, você vê a luta dele contra o pecado e à medida que foi passando, ele foi vencendo. Os trejeitos femininos foram diminuindo bastante. A forma espalhafatosa de falar foi se tornando numa forma mais recaltada de falar. A voz, que era um pouquinho fina, foi engrossando, foi mudando. Então não é do dia para a noite, é o processo. E alguns anos depois, hoje, ele já tá noivo, tá pronto para casar, vai casar com uma menina de Deus e ele todos os dias busca Cristo. Ele ora, ele vai ao monte, ele tem os seus devocionais. Então é uma pessoa que eu vejo hoje que venceu o pecado. Porque quis vencer o pecado. Veio até nós, veio até um pastor, eu errei, eu pequei, e eu quero começar uma vida nova em Cristo. Nós, como igreja, abraçamos e começamos a trabalhar nessa pessoa. Não só o homossexual, a gente tinha uma pequena célula lá no São João Batista, alguns anos atrás, e tinham pessoas com feridas de relacionamento heterossexual, pessoas feridas. E a gente foi trabalhando essas pessoas, foi trabalhando essas feridas, e hoje essas pessoas já estão em novos relacionamentos, já estão em novos ambientes, já estão vivendo uma vida melhor, porque a gente trabalhou lá atrás essas feridas no coração, tratamos os pecados que tinham que ser tratados, e a pessoa então está vivendo uma nova vida em Cristo. O homossexual, a lésbica, a pessoa que quer viver uma vida nova com Cristo, ela consegue viver uma vida nova com Cristo, porque ela decide por isso. Eu decido não pecar, eu decido não fazer isso que é errado, eu decido me aproximar de Deus. Então busca pessoas que vão fazer isso. Por outro lado, aí entra de novo a igreja contemporânea. Eles não querem trabalhar Cristo nas pessoas. Eles querem que as pessoas estejam ali, vivendo em pecado, trazendo mais pessoas vivendo em pecado, e com isso a igreja deles vai crescendo, vai aumentando, e os seus líderes vão prosperando. Essa é a verdade. Então, assim, para a gente resumir aqui, e se você concorda com isso, você pode até falar, e se não concorda também... Então, na teoria, o homossexualismo não seria pecado desde quando essa pessoa, entendendo isso, está, por exemplo, dentro da igreja, buscando a libertação. Agora, se ela está, mesmo dentro da igreja ou fora, mas gostando de praticar, né, que é os atos sexuais, seja em termos sexual ou afinidade, com a pessoa do mesmo sexo, é aí que mora o pecado, porque às vezes eu vou até trazer algo para você, para a gente até fechar essa parte do homossexualismo. Há uma passagem na Bíblia, não me lembro onde está, onde os seguidores de Jesus fazem uma pergunta para ele, sobre os eunucos, né, que eram considerados também os homossexuais da época. É claro que tem um contexto para a gente definir um eunuco,
mas a gente também tem uma interpretação que seja um homossexual. E eles perguntam para Jesus se os eunucos nasceu, ou se alguém fizeram algo com eles para eles se tornarem eunucos, ou se eles mesmos, independente de qualquer coisa, não, eu quero me tornar eunuco. E Jesus falou, tem eunucos que nascem, eunucos que se fazem e eunucos que alguém fizeram eles se tornarem eunucos. Então, traduzindo aqui para o homossexual, o que você pensa sobre isso para a gente fechar? Você acha que o homossexual, ele pode nascer homossexual? Você acha que ele se torna homossexual porque em determinado momento vou passar a gostar de pessoas de outro sexo ou do mesmo sexo? Ou você acha que o homossexual, ele se tornou homossexual porque alguém o tornou, ou seja, um abuso, ou a falta, igual eles dizem, do lado paterno ou do lado materno em casa e faz com que aquela pessoa se torne homossexual. O que você acha disso? Então, tem coisas que são nomenclaturas. Trazendo para os nossos dias atuais, para ficar bem explicado, eu considero 3 tipos de pessoas. O homossexual, que é aquele que sente atração por pessoas do mesmo sexo. O heterossexual, que é aquele que sente atração por pessoas do sexo oposto. E o assexuado, que é aquela pessoa que não sente atração nem por um, nem pelo outro. E trazendo para o ser humano, para a psique humana, o homem, ele não nasce homossexual. O homem, um bebê, ele não nasce heterossexual. À medida que aquele bebê, aquela criança vai crescendo, então vai criando-se o desejo. Igual o desejo que a gente tem por um alimento. Tem pessoas que preferem pizza, hambúrguer. Tem pessoas que preferem açaí a sorvete. É tudo questão de preferência. E quando vamos para o âmbito sexual, à medida que a pessoa vai crescendo, o próprio corpo humano a estimula a gostar do gênero oposto. E isso é ciência. A ciência vai dizer isso, que o próprio ser humano vai buscar o oposto dele. Só que à medida que vai crescendo, vai criando um desejo dentro dessa pessoa por vários motivos. Talvez um abuso sexual. Talvez um toque diferente em um certo momento. Um carinho diferente que quem recebeu interpretou de forma errada. Que aí vai criando os desejos sexuais. Aquela criança vai entrando na adolescência, vai entrando na puberdade, vai então tendo esses desejos. Agora, a prática. O pecado é aquilo que eu pratico. Se eu sou homossexual e eu desejo parar com essa obra, eu tento então me conectar com Deus, aí é onde vem o desejo. O meu desejo do meu coração não tem que ser mais pela prática. Onde Jesus disse, cuidado com o teu olho, porque aquele que desejou no coração já cometeu o pecado. Nem sempre a prática, mas o desejo. Eu estou dentro da igreja, eu estou fechado, mas meu coração está desejando a prática do pecado. Se o meu coração está desejando a prática do pecado e ele está longe de Deus, então eu não estou desejando Deus. Então eu estou desejando o pecado. Então do desejo para a prática é um pulo. É por isso que Jesus vai tratar. Cuidado com o teu coração. Cuidado com aquilo que você deseja. Se os seus olhos viram e desejou, tira isso do seu coração. Porque à medida do momento que você vai desejando, é onde o pecado acontece. Eu sou casado. Aí todos os dias eu olho para minha vizinha e desejo ela. Todos os dias eu olho para minha vizinha e desejo ela. Todos os dias eu olho para ela. Uma hora, um assunto vai surgir. Uma conversa vai sair. E daí então começa a desenrolar o pecado. O que eu tenho que fazer? Repreender esse desejo no meu coração. E então buscar uma vida mais de santidade com Deus. Deus, eu não posso ter esse desejo. Eu não posso ter isso no meu coração. Eu tenho que amar a minha esposa e desejar ela, não outra pessoa. Homossexual é a mesma coisa. A partir do momento que eu trato isso e não tenho mais o desejo, eu vou então para o outro campo, me aproximo de Deus. Aí onde entra aquilo que eu chamo de assexuado. Ou as pessoas que aderem ao celibato. Paulo mesmo aderiu. Paulo disse, eu não vou me casar, eu vou ficar sozinho, eu vou cuidar da obra, isso é questão de escolha. A Bíblia não nos obriga a casar, você tem que casar. A Bíblia nos orienta a casar, como Paulo disse, já que vocês não podem ficar sem o desejo do sexo oposto, então é bom que se casem. Já que eu não consigo ficar sem o desejo, eu tenho que me casar. E então, se eu consigo ficar sem o desejo, se eu consigo focar 100% na obra de Deus, eu posso fazer igual Paulo fez. Eu aceito o celibato, não tenho desejo, me torno um assexuado e sigo sozinho. Porque onde é que mora o pecado? Mora no desejo do coração. Porque quando eu desejo, eu acabo fazendo. Assim que entra a mentira, eu estou desejando mentir, eu estou desejando não falar a verdade.
Eu estou aqui, mas eu não poderia estar aqui. Então, se alguém me liga, eu já estou desejando falar aquela mentira. E acaba acontecendo. Eu acabo falando aquela mentira. Então, eu entendo isso. Se o meu coração está purificado a Deus, o desejo pelo pecado, o desejo pelo homossexual vai acabar indo embora. Por isso que Salomão disse, de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. É no coração que procede as saídas da vida. Tudo aquilo que você deseja com muita força no seu coração, você vai acabar indo atrás daquilo. Se eu desejo o pecado, eu vou pecar. Se eu desejo Cristo, eu vou estar próximo de Cristo. Olha, a gente aproveitando aqui, que foi você que começou já com as polêmicas, você começou a trazer as polêmicas, a gente vai falar aqui sobre um assunto que não deveria ser polêmico, mas acabou ficando, que é sobre uma leva de pastores que tem se levantado aí, já deve ter aí uns 10 anos, ou um pouco menos, ou um pouco mais. Você é pastor recente, pastor mesmo de carteirinha, mais ou menos quanto tempo? Menos de um ano. Então é pastor recente. Então você é um pastor dessa nova geração. E eu tenho reparado, o que vem acontecendo muito em muitas igrejas, é os pastores, entre aspas, coach, invadindo os altares, invadindo as igrejas. E o que acontece? A gente sabe que a palavra coach, na sua real definição, ela não é tão pejorativa como nós brasileiros hoje entendemos. Né? A gente sabe que é uma palavra inglesa, né? Vem das Américas. Lá ele já tem uma definição com um pouco mais de autoridade para a palavra e um pouco mais até de, vamos dizer assim, um pouco mais de seriedade para a palavra coach. Mas aqui no Brasil, a palavra coach é uma palavra meio para distinguir, às vezes, um camarada picareta no altar, um estelionatário, alguma coisa parecida. A pergunta que eu quero te dizer é o seguinte: você é um pastor moderno. Então, provavelmente, não as suas mensagens, mas o seu estilo de mensagem se parece muito com o estilo de mensagem de pastores que às vezes usam, está acontecendo muito, homens com eloquência, às vezes homens que são estudados, trabalham mais a área do desenvolvimento pessoal em si, não que seja errado isso no altar, mas o foco deles está nisso, que por consequência vem a grana. E eles hoje, muitos deles hoje estão se tornando pastores, aproveitando, como você até disse, dos pastores contemporâneos, aproveitando o público evangélico, o público gospel, e às vezes eles estão se travestindo de pastores para poder angariar aí, seja até mesmo votos, né, que muitos deles fazem parte da política, ou angariam grana fazendo eventos e se tornando pastores itinerantes. E você, até porque eu já te conheço tem muito tempo, você hoje é um pastor dessa nova geração. Como você hoje consegue distinguir, e você vai trazer isso até para poder me ensinar também, distinguir isso, ensinar o nosso público também, como que a gente vai conseguir às vezes olhar e falar, poxa, tem um salto aí muito grande entre esse pastor, que é um pastor sério, um pastor bíblico, e esse pastor aí, que é um pastor coach. O que você acha desses pastores que hoje estão chegando também junto com essa nova geração e a gente não consegue mais distinguir? E se é um pastor de verdade, um pastor bíblico, ou se é só um pastor meio picareta que está querendo mesmo passar a perna na galera? Excelente pergunta. Vamos do início. O que é o coach? Coach é a palavra em inglês para o significado de treinador. E o ser humano, no geral, ele precisa sim sempre ser treinado a algo. Exemplo, você no seu trabalho, seu primeiro emprego, você vai trabalhar no almoxarifado. Alguém vai chegar perto de você e vai te treinar aquele setor. Vai te treinar para você aprender a trabalhar naquela área. Tudo o que a gente vai fazer hoje, a gente precisa antes de ter um conhecimento mínimo técnico. Um podcast não é feito do nada.
Lógico que você, Betinho, com o Hobbit, estudaram, olharam, viram, a gente precisa de algo assim. Tiveram treinadores, seja pessoal, seja online ou seja físico, que te instruíram, preciso de A, B e C. Ou seja, os treinadores, eles são necessários para uma vida. Nós sim precisamos de coach em todas as áreas, porque não nascemos sabendo. Se eu for mexer na bolsa de valores, se eu vou trabalhar com bolsa de valores, eu vou precisar de me instruir, de ter instrução, de buscar conhecimento na bolsa de valores. Aí vai ter um coach, vai ter um professor, vai ter uma pessoa que vai me instruir naquilo. Quando eu vou para a igreja, aí entra. Igreja é lugar onde tem pessoas. Onde há pessoas, há dinheiro, há comércio, há pessoas que contribuem, há pessoas que ofertam, há pessoas que dão. E existem diferenças entre o pastor e, vamos falar a verdade, o picareta. O cara que está ali por um oportunismo, por uma oportunidade. Aí como eu reparo isso? E como eu sei diferenciar um do outro? Quando Cristo deixa de ser o centro. O pastor é aquele que é vocacionado. Não é uma pessoa que colocou um óleo na minha cabeça que vai falar, hoje você é pastor. Porque o pastor não nasce aqui. Não nasce na consagração. Quando outra pessoa derrama um óleo pela sua cabeça, ela já está covalidando aquilo que Jesus, aquilo que Deus já validou na sua vida há muito tempo. O vocacionado por Cristo, ele entende a sua vocação em Cristo, ele entende que ele é chamado ao pastoreio, e ele entende que ele é chamado a cuidar de pessoas. E isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com chamado. Eu tenho um chamado, eu fui vocacionado por Jesus, então eu vou fazer a vocação que ele me instruiu. Com dinheiro ou sem dinheiro, com pessoas ou sem pessoas, eu vou fazer aquilo que eu fui chamado a fazer. Como é que eu diferencio isso? No falar. Por isso que é muito importante escutar a palavra que está sendo dita, que está sendo pregada. É por isso que é muito importante entender o que está sendo dito. Um pastor vocacionado, chamado, escolhido por Deus, a sua mensagem ela vai ser cristocêntrica. Tudo vai te levar a Cristo. Desenvolvimento pessoal para você ter uma vida melhor com Cristo. Desenvolvimento financeiro para você entender que quem manda na sua vida é Cristo, seja com dinheiro ou não. Entendimento nisso. Quando eu vejo uma pessoa que vai falar muito de emoções, vai falar muito do ser humano e não fala nada de Cristo, mesmo estando num altar, eu tenho que ignorar aquilo que foi dito. Porque quando a palavra não é cristocêntrica, ela está me levando aos braços do inferno. Ela está me levando para longe de Cristo. A pessoa está aqui pregando e está usando o texto. Vou dar um exemplo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A pessoa pega esse texto e está trazendo esse texto para desenvolvimento pessoal. Cresça, vá, faça, aconteça, ande, use, Deus te chamou, Deus te levantou, tudo você, tudo eu. Essa pessoa está me instruindo algo errado. Vamos pegar o mesmo texto, versículo 13. Um versículo antes, Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo vai dizer, eu sei o que é passar fome, e eu sei o que é ter fartura. Eu sei o que é ter calor, e eu sei o que é passar frio. Eu sei o que é estar abastado e eu sei o que é estar passando necessidade. Por isso eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Verdadeiro sentido dessa palavra, verdadeira contextualização do texto. É que independente do seu momento, quem está te fortalecendo é Cristo. Se eu estou passando necessidade, eu tenho a minha força renovada em Cristo. Se eu estou passando por um problema, eu estou sendo renovado em Cristo. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Quando eu saio disso para qualquer outra interpretação, já é pretexto para fazer maldade, já é pretexto para fazer pecado, já é pretexto para te afastar de Deus. Por isso que João Batista vai dizer, é necessário que Cristo cresça e eu diminua, eu tenho que diminuir. Não existe eu, existe Cristo. A pessoa está aqui pregando e está falando eu. Crescimento pessoal. Pessoa. De 20 palavras que ela traz, 19 é sobre desenvolvimento pessoal e uma é sobre Cristo, essa pessoa está longe da centralidade do Evangelho. Um pastor vocacionado e chamado por Deus, ele vai te direcionar a Deus. Vou até fazer, aproveitando o gancho, que eu acho que foi de Deus isso. O livro que eu vou lançar até em agosto, chama-se Vida Abundante.
Esse livro, Vida Abundante, saiu de uma mensagem, a qual o Espírito Santo me deu, que tem esse tema, Vida Abundante. Eu explico o que de fato é a vida abundante. A vida abundante não é a busca por finanças. A vida abundante não é a busca por riquezas. Não estou falando que você não possa ser rico. Quer ser rico? O caminho não é a igreja. Quer ser rico? Monta um plano de desenvolvimento de uma empresa, monta um plano estratégico de um negócio, estude aquilo, então coloque em prática. Venda, compra, negocie, entre no mercado. Os seus resultados aqui vão te fazer rico. Igreja é justamente um lugar onde pessoas se reúnem para se conectar com Deus, porque sabe que a matéria, ela começa aqui, ela termina aqui. A matéria, ela é o pó e pro pó vai voltar. Existe algo além da eternidade. A vida abundante, eu falo até no livro, é uma vida com Cristo, em Cristo, por meio de Cristo e através de Cristo. A vida abundante é Cristo me sustentando em todas as áreas. Se um coach está trazendo até você um desenvolvimento pessoal usando a Bíblia, toma muito cuidado. Porque o desenvolvimento pessoal, segundo a Bíblia que eu tenho que ter, é o desenvolvimento dentro, com Cristo. É de fato ser um cristão, um pequeno Cristo na terra. O que passar disso já não é de Deus. Bom, eu trouxe esse assunto aqui, até por algo que vem acontecendo na grande mídia, saiu do meio gospel, do meio cristão e acabou indo para a grande mídia. E está dentro desse assunto coach, é justamente a questão que foi muito polêmica aí, tá nas mídias, a questão, por exemplo, do pastor André Valadão. A gente não ia falar sobre isso agora não, mas um assunto está acabando chamando o outro e a gente vai falar sobre isso agora. Por exemplo, um dos pastores, né, que fazem parte aí, né, dos pastores das igrejas batistas da Lagoinha, ou seja, está sob a tutela do pastor André Valadão. Ele foi preso, estava pastoreando uma igreja, se eu não me engano, no Belvedere. Ele foi preso por envolvimento no escândalo do Banco Master, né? Se eu não me engano, ele era cunhado do Vorcaro. E quando foi ver, esse pastor, depois acabou tendo alguns trechos de mensagens dele no próprio jornal, né, nas mídias, e ele era justamente um pastor mais, no meu ver, ele parecia mais um pastor coach, ou mais um coach, até no lado pejorativo da palavra, do que necessariamente um pastor. Ou seja, um pastor renomado, um líder como o pastor André Valadão, que também acabou vivendo aí essas duas gerações. O pastor André Valadão, ele viveu a geração raiz, até porque ele é filho de pastor, nasceu na igreja, e também vive essa nova geração de pastores coach. Não sei por qual motivo, né, isso é que a gente vai falar isso agora. Ele acabou colocando no altar da sua igreja um pastor com uma pegada mais coach, desenvolvimento pessoal, que acabou fazendo com que a igreja entrasse em um grande escândalo e trazendo muitas dores, vamos dizer assim, muito problema para o pastor André Valadão. A questão é o seguinte: até que ponto você acha que um pastor ele pode chegar para deixar adentrar, subir no seu altar, fazer parte do seu rol de pastores, um pastor com essa pegada? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque você mesmo comentou que a igreja, por mais que ela seja a igreja de Cristo, por mais que ela tenha o seu lado espiritual, ela também não é bem uma empresa, mas ela é uma organização que tem CNPJ, então ela precisa de dinheiro para manter as portas abertas, para pagar as contas. Muitas igrejas têm funcionários de carteira assinada, precisa responder tudo como qualquer outra empresa, precisa pagar. E às vezes o pastor ele se vê numa sinuca de bico, aonde ele precisa, às vezes, colocar no altar alguém que tem uma desenvoltura com o público e às vezes ele nem sabe muito bem do caráter daquela pessoa, que é o que o pastor André Valadão disse. Ele fala em um dos seus vídeos que ele foi enganado por pessoas que ele achava que eram amigas dele. Então, assim, eu quero saber de você isso. Qual que é o feeling de um pastor não deixar que um pastor picareta acabe
adentrando ao seu altar, o altar das suas igrejas, e acabe acontecendo isso que aconteceu com o Fabiano Zettel em relação à Lagoinha? Excelente pergunta. Vamos entender todo o contexto. Fabiano Zettel era pastor da Igreja Batista Lagoinha, lá no Belvedere, que é cunhado do Daniel Borcaro, que está envolvido em toda a polêmica do Banco Master. Qual que é o feeling que um pastor tem que ter? É entender que a igreja, ela é uma organização, mas também ela é organismo. Um amigo meu, Gustavo, um abraço para você, Gu, tenho certeza que você está assistindo, estudou comigo a mesma faculdade, e o TCC dele foi muito interessante, tanto é que eu li o TCC dele e gostei muito, onde ele trouxe igreja como organização e igreja organismo. A igreja organização é a parte burocrática, e ela existe. A lei brasileira coloca como necessário toda a burocracia. Tem que ter CNPJ. Dependendo do tamanho da igreja, da estrutura da igreja, ela precisa de funcionários de limpeza, técnicos, de som, de iluminação, de pessoas, seja pastor ou seja uma pessoa que está no caminho do pastoreio, de estar lá na igreja o tempo todo, 24 horas, disponíveis para quem chega querendo um conselho, querendo um abraço, querendo uma palavra. Então existe a igreja organização. Mas também existe a igreja organismo. E essa é a principal. Organismos são pessoas. O que eu vejo que muitos líderes erram, que os líderes, ele olha a organização, olha o relatório, olha aquilo que manda mensal para cima, e não olha a igreja como organismo. O caso do Zettel, ele é bem claro nisso, que chegava para cima, chegava para a diretoria, somente relatórios. E o relatório era bom número de pessoas, bom número de fiéis, bom número de entradas. Então o relatório da organização era muito bom. E o que faltou? Faltou o feeling, faltou o carinho, faltou a dedicação com a parte mais importante da igreja, que é o organismo, que são as pessoas, que são os membros do corpo de Cristo. O principal desenvolvedor de uma igreja não é o relatório que ela manda para cima. É assim como estão sendo tratadas, pastoreadas, guiadas as pessoas que o Senhor colocou naquele local. Os casamentos estão sendo restaurados segundo a palavra de Cristo. As pessoas estão se convertendo a Jesus. As pessoas estão tendo uma transformação de vida. Ou são pessoas que estão enchendo o ambiente para escutar uma palestra e depois indo embora. Entram vazias e voltam vazias. São pessoas que estão entrando cheias de problemas e saindo cheias do Espírito Santo, ou são pessoas que estão buscando soluções rápidas a qualquer custo e vem uma palestra fantasiada de pregação para inflar o ego de quem está sentado. O André fala, eu fui enganado. Muitas das vezes, nós aceitamos ser enganado. Porque antes de uma pessoa agir de forma errada, ela dá indícios que ela é uma pessoa errada. Jesus estava com Judas. A todo momento, Judas dava indício do tamanho da sua ganância. A mulher, com um vaso de alabastro, derrama aquele perfume, nardo puro, caro aos pés de Jesus. Judas olha para aquela oferta e diz, era muito melhor vender e me dar o dinheiro, que a gente distribuiria para os pobres. Ou seja, já dava indícios da sua ganância. Já dava indícios que o coração dele não estava em Cristo, mas estava no dinheiro. Quando uma pessoa está ao nosso redor, e aí é onde eu falo que a pessoa ela aceita ser enganada, ela vai dando indícios. Ela começa a dar indícios. Eu olho mais pelo benefício daquela pessoa estando ao meu lado do que de fato quem ela é. O André Valadão, antes de tudo isso acontecer, você via fotos dele no camarote da Arena MRV, com o Zettel, com o Vorcaro. Você via fotos dele em grande festa, ele sendo apresentado à alta cúpula da política, porque tanto o Zettel quanto o Vorcaro tinham acesso à alta da política, onde levou até o Bolsonaro na igreja dele, lá em Orlando, levou o Bolsonaro, que na época estava liderando as pesquisas de presidente em 2018, no altar da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Ou seja, ele viu os indícios, só que ele preferiu ignorar porque era muito mais cômodo os benefícios que a pessoa trazia para mim do que de fato eu me preocupar com aqueles indícios de desvio de caráter.
Ah, o relatório tá legal, então continua. Você, pastor que está nos assistindo, você que é líder de várias igrejas, não repare somente no relatório. Olha o organismo, olha as pessoas, escute esse seu liderado pregando. Se a pregação dele não tiver Cristo como centro principal, é uma pregação vazia. É uma pregação que está levando pessoas de passos largos para viver uma vida longe de Deus. Entenda, o organismo, ele é principal. Ele vale muito mais do que uma organização. Não adianta uma organização cheia e organismos vazios. Mais vale organismos cheios de Cristo do que uma organização cheia de relatórios que trazem falsa imagem ao que de fato está acontecendo. Bom, falando aqui sobre igreja, organização, igreja, organismo, a gente vai entrar num assunto aqui que também é polêmico, mas é um assunto muito necessário, até porque já se fundiu com a igreja, principalmente a igreja evangélica. O que acontece? Depois de 2018, parece que a igreja evangélica ela se fundiu muito com a política. Até antes do movimento Bolsonaro ou bolsonarismo, a gente ainda conseguia ver assim, não, a igreja de fulano de tal é mais envolvida com política, mas a igreja de Beltrano já não é tanto. A gente conseguia distinguir quais ministérios, quais igrejas que eram envolvidas com política ou não, mas depois do bolsonarismo, e até mesmo o pastor Silas Malafaia, como, se eu não me engano, e eu até o considero, não sei se outros pastores consideram, ele é o líder religioso que ele acaba, vamos dizer assim, que ele representa praticamente a igreja evangélica brasileira. Então, dá-se a entender, pelo menos eu, quando assisto algum vídeo do próprio Silas Malafaia ou qualquer notícia, quando o pastor Silas Malafaia ele dá alguma declaração, a impressão que dá é que aquela declaração, todas as igrejas evangélicas também estão assinando embaixo aquela declaração, mesmo que não estejam, mas o que dá a entender é isso. Ou seja, a igreja evangélica, o meio gospel, ele se fundiu com a política. E a gente acabou vendo, por causa disso, uma grande rejeição por muitos membros. A gente sabe que a igreja, como organização, para os seus líderes, os pastores, para muitos deles, os privilégios que acabam vindo junto com apoio político, com aliança com o político, acaba sendo muito bom. Mas eu tenho visto que os membros em si têm rejeitado muito e têm batido muito nessa questão desse envolvimento muito forte, muito assíduo da política com a igreja. E eu quero saber de você, o que você acha, até onde a igreja tem que se envolver com política, ou se ela não tem que se envolver com política, até onde é interessante a igreja ter pastores que são candidatos ou que são hoje representantes aí da Câmara, ou do Senado, ou qualquer outro viés político. Explica para mim o que você acha da política na igreja e esses pontos que eu coloquei sobre pastores políticos, um membro que é candidato, um membro que se torna político, um pastor também. O que você acha disso? Bom, a gente primeiro tem que entender que a esquerda brasileira é diferente da esquerda originária da Revolução Francesa de 1714. Quando eu pego aquela esquerda que nasce ali na Revolução Francesa, a que eu chamo de esquerda raiz, as suas pautas são bem significativas em prol da população. Muito envolvido no contexto daquela época, num contexto de doença, no contexto de miséria, no contexto onde as pessoas estavam morrendo, sofrendo, e a alta classe, a classe burocrática, o clero e os duques e os reis viviam num contraste completamente oposto. Tanto é que a Revolução Francesa nasce para derrubar o rei da França.
Quando, no passar dos anos, você vai ver o desenvolvimento da esquerda, você tem um caso muito diferente no Brasil. A esquerda brasileira, ela não é uma esquerda que defende as pautas revolucionárias de 1714. É uma esquerda que defende o seu próprio ego e domínio. Tanto eu tenho críticas fortes à educação vinda de Paulo Freire, porque ela instituiu nas escolas brasileiras não pensadores, mas militantes. Vou dar um exemplo que eu sofri. Eu estava na 7ª série, 2007, 2008, não vou recordar mais ou menos um ano, mas é entre esses. Tive uma prova de história, essa prova de questões abertas, e era sobre a crise de 29. A professora colocou uma pergunta muito preocupante. Ela colocou a pergunta seguinte: qual foi o único país do mundo que não sofreu com a crise da Bolsa de Nova York em 1929? A resposta certa seria nenhum, porque todos os países, inclusive a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foram afetados pela crise de 29. Só que a resposta que ela queria que colocasse na prova era o RSS. Na correção, ela foi e veio explicando que os países comunistas, eles não são atingidos por aquilo que é capitalismo. E na explicação dela, ela colocou o capitalismo como malvadão, como o sistema errado, e deixou o socialismo como algo correto. Só que quando você vai na prática da esquerda brasileira, eles pregam o socialismo, mas eles vivem no capitalismo. Eles entenderam que a escravidão pela necessidade é muito mais importante do que a escravidão pela força, igual a gente tem os relatos da história. Continuando o desenvolvimento. Então foi criando pessoas onde tem esse pensamento, que é um pensamento completamente errado. E nisso vão criar-se pautas que vão para confrontar, literalmente, a Bíblia. Que pautas são essas? A pauta do aborto. Onde qualquer pessoa pode fazer o que quiser, se gerou um aborto, vai lá e aborta. Na minha opinião, um aborto é um homicídio. Se eu não posso matar uma outra pessoa, porque além de ser crime, vai contra os meus princípios, vai contra a minha vida cristã, o aborto também não pode ser legalizado por causa disso. Eu escutei recentemente a esquerda defendendo que uma mulher grávida não pode ser chamada de mulher, tem que ser chamada de pessoa que gera. Por outro lado, um homem que se veste de mulher, eu tenho a obrigação de chamá-lo de mulher. Você vê que é completamente existe um distanciamento gigante do que de fato é a esquerda, que foi feito, igual eu falei, na Revolução Francesa, e do que a esquerda brasileira faz. A esquerda brasileira, ela não quer tirar o pobre da pobreza. Ela quer manter o pobre cativo dela. Vou te dar aqui uma bolsa, vou te dar aqui um assistencialismo, e tudo que eu fizer, você vota em mim. O que é isso? Voto de cabestro, que já vem desde o coronelismo aqui no Brasil. Se você não votar em mim, você vai perder. É o meu tataravô lá atrás que votava no coronel para ter uma dentadura. Hoje eu voto no candidato A, no candidato B, porque senão eu vou perder meus R$600 de bolsa. Então a esquerda brasileira faz um trabalho completamente diferente do que de fato a esquerda deveria fazer. É por isso que eu tenho que entender a história, é por isso que eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, eu tenho que ver quais são os pontos verdadeiros e quais não são. Quando a direita vem e abraça a igreja, eles vêm e abraçam o que de fato a Bíblia defende, que é: independente de como você foi gerado, você é uma pessoa que foi gerada primeiramente em Deus. Deus tem um plano na sua vida. Deus te ama. Você é pai. Eu sou pai. Um filho, ele transforma completamente a vida do homem e da mulher. Ele começa a andar diferente, a falar diferente, a agir diferente, a pensar diferente, porque ele entende que a vida mudou. Ele perde o egoísmo. O homem e a mulher, quando é pai, quando vira mãe, ela perde o egoísmo. E isso é necessário todo ser humano passar. Eu me arrependo muito de não ter ido atrás e buscado uma criança antes. Porque é muito bom mesmo. Só que a esquerda, ela quer tirar isso, ela quer combater isso. Como a maioria das pessoas que estão na igreja estão ouvindo palavras que é literalmente contra aquilo que a esquerda brasileira está tentando, família, valores,
liberdade de expressão, não ser cativo, porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres, livre de pensamento. Eu acho, vou colocar aqui que é uma linha bem tênue, eu acho certo pastores se manifestarem publicamente defendendo aquilo que a Bíblia defende e indo contra aquilo que a Bíblia é contra. Você vir numa rede social, você vir numa praça pública, você vir num evento e falar as suas opiniões políticas, eu acho válido. O que eu sou contra? Eu sou contra usar o altar de Deus para a campanha. Eu sou contra usar o altar do Senhor para doutrinação política, porque a gente está fazendo a mesma coisa que a esquerda faz. Não estamos criando pessoas livres para pensar, estamos criando pessoas que vão ser doutrinadas a falar, a dizer e a pensar aquilo que eu quero que elas façam. E a própria Bíblia condena isso. A própria Bíblia deixa a pessoa livre para escolher da forma que quer. Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e estou batendo. Você que escolhe se quer cear comigo ou não. Quando eu vou para o altar e tiro Cristo do altar, eu coloco o meu candidato a presidente, a governador, a prefeito, a deputado, a senador, a vereador, eu estou tirando Cristo e colocando o ser humano. Eu estou fora da palavra. Quando eu estou no altar, em vez de pregar, muita gente faz isso, né? Em vez de pregar o Daniel, profeta, que ora, que jejua, que vence os problemas por causa de Deus, eu estou colocando um Daniel senador, que é importante ter um senador cristão no meio do sistema babilônico, eu estou tirando Cristo. Eu estou colocando o ser humano e eu estou tirando Cristo. É por isso que é uma linha bem tênue. O pastor, ele tem e ele deve se manifestar. É por isso que existem ferramentas para isso. Existem Instagram, Facebook, existe podcast. Existem inúmeras ferramentas para você manifestar a sua opinião política. O altar é o lugar onde a palavra de Cristo deve ser pregada. Independente de direita ou esquerda, independente da minha visão, independente se eu voto em lado A ou lado B, a palavra de Cristo ela tem que ser pregada no altar. Altar não é lugar para fazer campanha, altar não é lugar para fazer comício. Altar é lugar onde se prega a palavra de Deus. E em relação aos cargos, acredito sim que um pastor possa ser vereador, possa ser deputado. Porque aquela cadeira já está lá. Aquele lugar já está vago. E não existe nenhum lugar vago que não será ocupado. Se ele for ocupado por um pastor, se ele não for ocupado por um pastor, pode ser ocupado por um pai de santo, pode ser ocupado por um padre, pode ser ocupado por uma pessoa que é ateia. Ou seja, aquele lugar vai ser ocupado. Se existem pessoas com índole cristã, com valores cristãos, e que são capacitadas àquilo, por que não? O que eu não posso é misturar. Eu sou pastor, mas eu não vivo pela igreja, eu não tenho um salário da igreja. Eu tenho meu trabalho secular, eu tenho a minha empresa secular, só que eu não faço mistura. Eu não chego no altar, abro minha Bíblia e falo da promoção de Porto Seguro. Viaje para Israel na minha caravana. Eu não posso fazer isso. Se eu não posso subir no altar e fazer uma propaganda política do meu negócio, eu também não posso subir no altar como político e falar das comissões, e falar dos votos, e falar das eleições, e falar do que o político deve ou não fazer. Isso é coisa para fora altar. Altar é Cristo. Um altar sem Cristo é um altar vazio e que te leva a passos largos para longe da vontade de Deus. Essa é a minha opinião. Muito bom. E aproveitar aqui que você já falou que tem outros veículos aonde o pastor, ele pode, por exemplo, falar de política, fazer propaganda às vezes da sua empresa, de algo. Eu quero aproveitar aqui e deixar para você falar um pouquinho sobre o seu livro. Parece que você está acabando de escrever um livro e já está no forno da editora. E eu gostaria que você falasse um pouco do seu livro aí para a gente, falasse um pouco mais do seu trajeto como pastor, aonde está pastoreando, qual ministério dentro da igreja você está pastoreando, você está pastoreando a igreja de forma geral, se está em algum departamento. Conta um pouco isso. O livro, eu sempre tive muita vontade de escrever. Hoje eu sou membro, né, da Igreja Batista Vida, mas antes eu era membro da Igreja de Deus Metropolitana, do meu querido amigo, pastor Bispo Ado, e andando com ele começou a escrever alguns livros. E teve um dia que a gente estava voltando de Uberlândia, eu estava dirigindo e ele estava no computador, no banco do passageiro, escrevendo o livro. E nisso a gente conversando sobre o livro, ele escrevendo, relatando o que ele estava escrevendo e eu dando as minhas opiniões, dando os pitacos. E
Quem conhece Minas Gerais sabe que de Uberlândia a Belo Horizonte são quase 900 quilômetros, ou seja, é uma viagem longa. E eu escutando ele escrevendo, aquele negócio foi mexendo no meu coração. Porque eu fui ver que não era tão difícil você colocar em palavras aquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração. E eu cheguei em casa e fui pensando naquilo. Falei, nossa, eu podia tanto escrever. Como é que eu faço isso? Aí eu escutei uma palestra do Mário Sérgio Cortella, onde ele dizendo que para escrever 40 livros, ele teve que ler mais de 10 mil. Aí eu pensei, eu tenho que ler mais. Comecei a ler mais, comecei a me reeducar na leitura, comecei a fazer cronogramas de leitura, estipular o horário. Então fui estudando, fui vendo, fui lendo muito. Via canais no YouTube de como escrever livro, de como partir do princípio, início, final. E um certo dia, um amigo meu chamado Pastor Lucas, lá de Betim, da Igreja Quadrangular de Jardim Casa Branca, me mandou uma mensagem dizendo, Varão, dia tal você está livre? Queria que você pregasse aqui. Eu falei, não, dia tal eu estou livre. A gente está com um tema essa semana chamado de vida abundante. Por quê? Aí ele contou a história, que na região houve um coach. Esse coach tinha trazido uma palestra sobre vida abundante, mas completamente descontextualizada, completamente fora do contexto bíblico, sem Cristo. E como eu te conheço, sei que você já fala muito disso, prega aqui vida abundante. Me deu até o tema. Eu, beleza. Comecei a estudar, comecei a orar, orei muito, pedi direcionamento, busquei muito o Espírito Santo. E um certo dia de noite eu acordei, com a mente pensando, e comecei a escrever, fazer o esboço da mensagem. Fazendo o esboço dessa mensagem, chegou no dia, fui pregar. Quando eu preguei, foi um culto assim, céu na terra. Foi algo extraordinário que Deus fez naquele dia. Foi literalmente, as pessoas entenderam que tudo começa, passa e termina em Cristo. Foi algo tão bom, tão gratificante, tão cheio de Deus, que na volta de Betim para cá, eu estava no carro, e sempre vai algumas pessoas comigo, nessa vez estava um amigo meu, e a gente estava conversando e falando sobre a pregação, falando sobre a mensagem, e nisso o Espírito Santo gritando no meu coração, escreve mais, escreve mais, escreve mais. Foi onde eu comecei a desenhar. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e vim escrevendo. Levou até terminar a escrita quase que 1 ano, porque a gente vai escreve, a gente lê, a gente relê, altera isso, aquilo. Aí depois de quase 1 ano, fechei e falei, agora é Deus levantar o recurso. Deus levantou o recurso, mandei para a editora, recebi até hoje, na parte da manhã, um livro já todo editado, diagramado, tudo bonito, só esperando a conclusão, que a conclusão, literalmente, é um prefácio. A gente está ainda olhando algumas pessoas para fazer esse prefácio para nós, e o lançamento. Então, acredito que até agosto a gente lança o livro Vida Abundante. Apesar do título, não é um livro de um coach, mas um livro que fala muito e muito de Jesus Cristo. Muito bom, e eu sei quando esse livro estiver pronto, de forma física, eu sei que você vai passar em vários lugares para poder estar divulgando o seu livro, e você já esteja convidado da gente também estar fazendo um podcast aí para falar um pouco desse livro seu, e a gente poder também estar colocando aí nas nossas mídias digitais também. Agora eu queria saber de você, você falou que está na Batista Vida, né? Na Batista Vida. Qual que está sendo o seu ministério lá? Qual que são os detalhes do seu ministério? Quais que são os locais aonde você pastoreia ou exerce aí o seu pastorado? Maravilha. Eu fui para a Batista Vida em meados de 2024, depois de alguns problemas. Deixa eu contar um pequeno testemunho? Pode? Pode ficar à vontade. Porque, para o pessoal entender que mudança de igreja não é algo que, pensei, eu quero, agora eu vou fazer. Porque eu entendo que a gente tem que frutificar aonde a gente é plantado. E, às vezes, para uma planta crescer, tem que passar por algumas podas, tem que passar por algumas tesouras, tem que passar por alguns ajustes. E algumas pessoas não entendem isso e acabam achando que é culpa da igreja e largando. Às vezes não. Às vezes é Cristo te moldando. Por isso que tem que ficar muito atento às situações.
Eu já estava chateado e angustiado com algumas opiniões, com alguns decretos, com algumas decisões da liderança já há muitos anos. Já não concordava com algumas coisas. Eu via algumas coisas e aquilo estava me entristecendo, até que aconteceu algo comigo assim, corriqueiro. Foram 4 situações seguidas que eu entendi como um ataque quase que à minha pessoa. Isso da sua antiga igreja? Na minha antiga igreja. E então, eu tinha um comércio aqui na cidade, aqui em Santa Luzia, uma loja física, uma loja aberta. E nesse dia eu estava na loja física até mais ou menos umas 8 horas da noite. E é aquilo que eu falo, esteja sempre no centro da vontade de Deus, que é Deus que vai te direcionar aonde você tem que estar e aonde você deve ir. E esse dia eu estava eu estava muito chateado. E não queria ir para casa cedo, porque preocupado com a minha esposa, preocupado com a fé dela, com a saúde dela. Muitas das vezes você acaba externando algo que não deve, e a outra pessoa que está escutando pode escutar aquilo de uma maneira completamente maior do que aquilo que você quer externar, e acaba machucando a fé daquela pessoa, machucando aquela pessoa. Então eu estava na loja orando, as portas já estavam meio baixas, não estava completamente baixa, mas estava meio baixa. Como se diz, né? Estou fechando, mas não fechei. E estava orando e buscando o direcionamento. Eu não posso chegar na minha casa triste, porque a minha esposa não me conhece, ela vai querer saber o que está acontecendo. Por mais que eu não queira falar, quem é casado sabe, quando a mulher quer algo, ela acaba arrancando de você. E orando a Deus, parou um carro. E esse carro, eu lembro até hoje, é de um homem chamado Pastor João. Entenda isso. Existem pessoas levantadas por Deus para trazer palavras proféticas de Deus para a sua vida. Quando isso acontece, é algo direcionado. Não caia em balelas de pessoas que querem fazer isso com todo mundo a qualquer momento. Quando Deus quer algo contigo, Ele direciona para você. Nisso, parou o carro, o homem saiu, bateu na porta. Oh, posso falar contigo? Falei, pode. Levantei a porta, ele entrou. Você quer um café, uma água? Não, quero um cafezinho. Fiz lá um café para nós dois. Ele estava contando que ele é da Igreja Batista Central. Nunca mais vi essa pessoa, tá? Ele estava em Taquaraçu, fazendo um trabalho, morava no centro de Belo Horizonte, não passava por Santa Luzia, ia pela BR, já ia direto. Só que nesse dia, Deus mandou ele passar por Santa Luzia. Passando por Santa Luzia, para a Avenida Brasília, parou na porta do comércio que eu tinha. Parando na porta do comércio, Deus falou, vai lá e entrega um recado. Ele desceu, a gente conversando e tal, ele, posso fazer uma oração? Eu falei, pode. Ele orou. Depois que ele orou, ele me disse a seguinte situação. Existia um tempo em que Ló estava andando com Abraão. E tudo quanto Abraão fazia, Ló também fazia. Por isso que os dois eram abençoados de forma igual. Só que chegou um momento em que os dois cresceram tanto que eles não poderiam mais andar juntos. Nesse momento, Abraão era mais velho, Abraão tinha o poder da escolha e Abraão poderia decidir aonde iria. Ele abriu mão disso e deixou Ló decidir para onde Ló quisesse ir. Ló olhou então para o deserto de um lado e para as campinas do outro. Ele falou, não quero ficar no deserto, eu vou para as campinas. E Ló então foi. Por que Abraão fez isso? Porque Abraão entendia que a palavra, que a promessa, que a direção de Deus estava com ele e não com Ló. Por isso que deixou Ló decidir. Deus está te dando um recado aqui agora e está dizendo, a palavra, a promessa, a vocação, o chamado, ele deu foi para você. Não foi para outras pessoas. Se você entende que está mal no lugar onde você está e que está te impedindo de crescer, Deus está te orientando, está dizendo, saia e procure um lugar onde vai ser melhor, porque independente de onde você estiver, a palavra vai com você. Independente de onde você estiver, a frutificação que Deus tem na sua vida, ela vai acontecer. Então eu entendi que Deus me deixou livre. Eu poderia escolher ficar, ou poderia escolher sair. Só que dependendo de onde fosse, eu teria que frutificar a vocação, a palavra que Ele me chamou. Foi onde, então, orando muito a Deus, aí entra, então, a questão da minha esposa, a gente visitou algumas outras igrejas, e a minha esposa não se sentiu confortável. E, então, num culto da Batista Vida, a minha esposa gostou, já conhecia muita gente ali dentro,
E então já estava ambientado, só que dependia muito dela, porque eu também não posso ir para um lugar onde a minha esposa não vai gostar. Se Deus colocou a gente para caminhar lado a lado, temos que caminhar lado a lado. Então tem que ser algo que seja bom para mim, bom para ela. Ela gostou, se ambientou, entendeu bem aquilo e falou, não, eu quero ficar aqui. Então eu falei, vamos orar. E orando a Deus, Deus nos direcionou à mesma situação. Escolha, fique e faça. Então entendemos, escolhemos e fomos então para a Igreja Batista Vida. Eu cheguei, o pastor Luciano logo em seguida nos deu o Ministério de Empresários, os empreendedores. Liderei os empreendedores por 1 ano e foi muita bênção que nesse ano muita coisa aconteceu. É muito testemunho, Betinho. Posso continuar contando? Pode falar, pode ficar à vontade. Durante o nosso tempo na outra igreja, a gente tinha uma célula, né, um pequeno grupo, um grupo de cuidado de algumas pessoas. Então, o ambiente estava crescendo e crescendo muito. Se eu não estiver enganado, teve um culto nessa casa, isso foi no São João Batista, que a gente tinha 40 pessoas ali dentro. E 40 pessoas já era uma igreja. Concorda comigo? Então a gente pensou, vamos montar a igreja, vamos seguir o direcionamento que Deus está nos dando. Eu cheguei a olhar algumas lojas, cheguei até a pegar telefone, valor de aluguel. Fazendo a conta, lógico que a gente também não pode ser irracional e fazer as coisas de qualquer maneira. A igreja, agora entenda, meu querido, igreja para abrir, ela tem que ser direcionada por Deus e tem que frutificar naquele ambiente. E eu entendi, fazendo as contas, eu falei, não dá para fazer, Deus vai nos sustentar, então vamos montar. Quando eu levei, então, os diretores, a igreja, né, os pastores líderes, eu recebi muita... Como é que eu vou trazer uma palavra? Muita palavra negativa. Muito não. Não é o momento, não é o tempo. Será que Deus te chamou para isso? Se você for, você pode se frustrar. E o seu casamento, e sua família. Começou a colocar vários empecilhos. E no meu coração a certeza que Deus tinha nos levantado para aquilo. E há muito tempo eu já falava com Jesus, se fosse para abrir algo, se fosse para pastorear, que seja algo que a gente fosse começar do zero. Que eu não queria tratar de uma igreja ferida. Quando você assume o ministério já pronto, é porque o pastor daquele local saiu. Se o pastor daquele local saiu, é porque muitas coisas aconteceram. Um pastor chamado, vocacionado por Deus, ele não abandona uma igreja de qualquer maneira. Se está trocando o pastor, porque aconteceu algum problema. E nisso você teria que reconstruir. O que é reconstruir? Destruir o que está feito e construir de novo. Isso pode dar muito trabalho. E atrasar os planos que Deus tem para a sua vida. Então a minha oração com Jesus foi, eu quero começar numa célula, e nessa célula eu quero começar uma igreja, e essa igreja vai crescer da forma que o Senhor está nos orientando e está nos dizendo para fazer, uma igreja cristocêntrica. Nós estamos aqui no Vê Comigo Podcast com o pastor Paulo Alexandre, também conhecido como pastor Paulinho. Pastor, a gente já está fechando já esse episódio, mas eu gostaria que você desse algumas considerações finais. Então, foi muito bom estar aqui. Espero voltar mais vezes. Obrigado por você que está aqui até esse momento, nos acompanhando. Eu espero que tudo que foi dito aqui tenha gerado graça de Deus no seu coração, tenha trazido uma luz, uma esperança que vem do nosso Senhor para você. Se quiser me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, é Paulo_Alexandre Oficial. No YouTube, Pastor Paulo Alexandre, pode procurar lá. Temos mensagens que eu tenho certeza que vão edificar o seu coração. Eu entendo que nada é por acaso. Em tudo tem Deus um propósito. Eu só tenho que colocar o meu coração e a minha vida nele. Problemas vão acontecer em todos os momentos, em todas as esferas, em todas as áreas. No seu trabalho você vai ter problemas, na sua casa você vai ter problemas, na igreja que você congrega, se você congrega ou não, vão ter problemas. O problema, ele faz parte da vida humana. Mas o que eu acho muito gratificante é a palavra que Jesus nos traz, dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo tem aflições dentro dele,
mas Jesus venceu o mundo, ou seja, muito maior do que qualquer aflição, qualquer dor, qualquer angústia. Então não importa onde eu esteja, eu sempre estarei a uma oração de Deus. Não importa o que te aconteceu de errado. O que importa é que o plano que Jesus tem para sua vida ainda está de pé. Jeremias 29:11. Eu sei o plano que eu tenho para você. Eu sei o plano que eu tenho para a sua vida. É Deus dizendo. E quando eu pegar a Bíblia e abro lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46, eu vou ter um cego que está mendigando à beira do caminho, na saída da cidade de Jericó. E esse cego começa a gritar, a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam naquela multidão, que já tinham visto Jesus salvar, curar, libertar, curar outros cegos, aquela multidão já havia testemunhado vários milagres, aquela multidão poderia muito bem levar aquele cego até Jesus, entendendo que Jesus poderia curar ele. Só que a multidão não fez isso. A multidão começou a repreendê-lo para que ele ficasse calado. E muitas das vezes a gente vai passar pela mesma situação na vida. Pessoas vão nos repreender, pessoas vão nos tratar mal, pessoas vão tentar tirar o seu foco da palavra, tirar o seu foco em Cristo. Aquele mendigo entendia que aquela era a única chance que ele tinha. Ele entendia que a única pessoa que poderia salvar ele era Jesus. Ele entendia que a única pessoa que poderia transformar a vida dele é Jesus. Mesmo com as pessoas falando mal, mesmo com as pessoas gritando, mesmo com as pessoas dizendo para não o fazer, ele continuou clamando por Jesus. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida. As pessoas vão olhar, mas aquele pastor é ruim, mas aquela igreja é ruim, mas aquelas pessoas não prestam, mas existe escândalo A, escândalo B, existe problema A, problema B. E em meio a isso tudo, existe uma pessoa que não é corruptível, existe uma pessoa que te ama, existe uma pessoa que tem uma vida nova para você, existe uma pessoa que quer restaurar tudo, chamado Jesus. Aquele cego ignorou aquelas pessoas, ignorou o seu estado de mendigância, ignorou tudo e continuou a clamar Jesus. Continuou clamando pelo nome de Jesus, até que Jesus escutou. Jesus parou e disse, chame-o. Quando Jesus o chama, aquela mesma multidão que estava mandando ele se calar, diz para ele, alegre-se, o mestre está te chamando. E eu quero te dar uma mensagem hoje. Não importa os ouvidos, os zumbidos e os gritos da multidão. O que importa é que Jesus está te chamando. Ele tem uma nova vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e tem algo poderoso nele para você. Aquele mendigo escutando aquilo, pegou a sua capa, jogou fora, ou seja, a capa de mendigo, a capa de miséria, a capa de uma vida de pecado, a capa de uma vida passada, ele jogou ela fora. E entendeu que Jesus estava chamando para viver uma vida nele. Jesus olha para ele e pergunta o que queres que te faça, ele responde, eu quero ver. Quando ele diz isso, Jesus o cura. E a primeira imagem que ele vê foi o rosto de Jesus. Foi olhar para Jesus face a face. E eu encerro dizendo para você, não importa onde você esteja, você sempre estará a uma oração de Deus. Não importa o caminho, pode ser na beira da estrada. Não importa a condição física, pode ser o cego. Não importa a condição financeira, pode ser o mendigo. Não importa o seu passado, porque o mendigo tinha uma capa que representava o passado. Não importa nada disso. O que importa, o que prevalece, o que se mantém, é que Jesus, ele te chama para viver uma nova vida nele. Quando aquele cego entendeu o chamado de Cristo, jogou a capa fora. O pecado já não ia mais com ele. Jogou a capa fora. O passado de aprisionamento, o passado de maus tratos, um passado completamente longe de Deus estava ficando para trás. Jesus o cura. Ele é curado por Jesus. Não só a cegueira, mas as emoções. Não só a cegueira, mas a psique. Não só a cegueira, mas o seu corpo no completo foi curado por Jesus. E o texto vai concluir dizendo que o cego, que já não era mais cego, começou a seguir Jesus pelo caminho. De mendigo a um seguidor. De cego a uma pessoa que vê o rosto de Jesus todos os dias. E é isso que Cristo tem para você.
E é isso que Jesus te chama. É isso que ele tem para a sua vida. Ele tem algo novo em Cristo para você. Então, se você já escutou até aqui, eu te aconselho. Levanta sua mão e adore a Jesus. Levanta sua mão e diga, eu quero viver essa vida nova em Cristo, porque grandes coisas tem o Senhor ainda a fazer em você e através de você. Betinho, obrigado. Amém. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Quero agradecer aqui pelo pastor Paulinho ter aceitado o convite. Agradecer aqui também o Robert, que está por trás das câmeras. Eu sou o Beto. Vê Comigo Podcast. Até mais.